São 7 horas 31 minutos, 7h31, a gente volta a falar aqui da Avenida Paulista, nessa campanha especial Band News FM tá cheia de atitude, né? Falamos aqui diretamente da Casa das Rosas, em São Paulo, atitude Band News FM, hoje para lembrar do Dia Nacional de Combate ao Câncer. É fundamental que todo mundo esteja muito antenado. Estou aqui ao lado da nossa equipe, a Carla Bigá, todo mundo por aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto já já. Ontem eu estive no Rio de Janeiro participando da Semana da Saúde que ganhou o nome do nosso carequinha, Ricardo Boechat. Evento muito bonito, emocionante, pessoas colocando o amor em ação, praticando a solidariedade. E essas iniciativas são tão importantes porque a gente se acostuma com aquilo que vê, com experiências, com atos que se repetem. Acaba se tornando um hábito, né? Doar sangue, estar atento à necessidade dos outros, cuidar da própria saúde, né? São hábitos importantes e esses dois eventos foram criados também para ajudar o ouvinte da Band News FM nessa tarefa, né? Mas assim como nós criamos hábitos para mudar de vida, para conquistar coisas boas, podemos criar o hábito de nos acostumar com coisas ruins, como a violência, com a corrupção, com a injustiça. Ontem, logo pela manhã, por volta das 10 e pouco da manhã, eu estava na programação local do Rio de Janeiro, né? Lá com o Rodolfo Schneider, com a Thais Dias, com o Carlos Andreasa, com a galera ali na Cinelândia. E aí chegou a informação de um tiroteio em plena Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Na ponta da linha estava o nosso ouvinte Francisco Pereira descrevendo com medo, é claro, né, que estava acontecendo por lá. Vamos ouvir. Todo mundo ficou deitado no chão, deitado no asfalto, até tremendo aqui. Embora nós sejamos cariocas e tudo mais, acho que isso já faz parte até do cotidiano da gente. Mas, rapaz, a gente fica nervoso, tremendo, a gente não se acostuma, cara. E não tem que se acostumar mesmo, né, Francisco? Mas é um pouco da parte do cotidiano, do dia a dia. Tiroteio em uma das principais vias do Rio de Janeiro. Todo mundo se jogando debaixo ali dos carros, se protegendo da forma que dava. Eu entrei em contato com a redação em São Paulo, que a nossa rede fica em São Paulo, avisei, olha, acabou de acontecer um tiroteio aqui na Avenida Brasil, então vamos ficar esperto. E aí a avaliação inicial era mais um tiroteio, né? Virou algo banal ali no cotidiano. Depois acabou chegando a informação que, infelizmente, os disparos, a troca de tiros ali, bandidos, policiais, duas pessoas ficaram feridas. O Romênio Ramalho, 35 anos, foi atingido por um disparo, levado ao hospital e já teve alta, felizmente. Já o Robson Pérez Júnior, de anos, foi 6 dias de médico. Por lá. Os dois médicos, Roberto de Moura Estevam, 54 anos, foi baleado no ombro. Já a esposa dele, identificada apenas como Camila, foi atingida no tórax. São, com esses dois casos recentes de ontem à noite, 150 o número de vítimas de balas perdidas só neste ano no Rio de Janeiro. Ou seja, 4 pessoas foram baleadas ontem, numa das principais avenidas do Rio de Janeiro. Mas como essa cena se repete com uma situação tão frequente, faz parte do cotidiano, a sensação que fica é ninguém mais se espantando. Se torna algo banal. Nos acostumamos a conviver com a violência e hoje tem até estatística de bala perdida. Então, como é que vai ficar o tempo hoje? No Rio de Janeiro hoje vai começar com 25, vai terminar com 30 graus. Tá, e bala perdida? Começa com 50, termina com 52 vítimas. Ou seja, parece que faz parte do dia a dia, né? Para não ficar atrás, também ontem pela manhã, a gente noticiou aqui na Band News uma operação que ao longo do dia prendeu 20 pessoas por envolvimento de um esquema de desvio de recursos da merenda escolar no interior e no litoral de São Paulo. Fraude que pode passar bilhões de reais. Os desvios foram descobertos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e aconteciam por meio de licitações irregulares vencidas por um frigorífico que fornecia para a população de merenda, a merenda escolar ali, a produção de merenda escolar. Muito bem. Apesar de nem sempre essa merenda realmente chegar até as escolas, o que é um negócio inacreditável. Os caras armavam ali a licitação, alguém ganhava 10%, 20% em cima do contrato e ponto final. Essa fraude foi descoberta em 27 cidades paulistas. Entre os presos estão 5 ex-secretários de prefeituras, 2 secretários que ainda estão no poder, um procurador de justiça, tem mais funcionários públicos, lobistas, empresários, enfim, um negócio gigantesco em São Paulo.
Esse enorme esquema funcionou debaixo das asas sucessivas tucanas que perpetuam de forma infinita no poder do governo paulista. 7 pessoas são consideradas foragidas, foram cumpridos ainda 55 mandados de busca e apreensão contra ex-prefeitos, Franca, São Roque, cidades importantes do interior paulista, Cubatão na Baixada. Tem uma vereadora do Guarujá que também sofreu esse mandado. Enfim, a gente está acompanhando o caso agora explícito de desvio de merenda escolar. Imagina só, você não está roubando um banco, você está desviando grana da merenda escolar. Isso é tão cruel, mas tão cruel, tão desumano, tão sem propósito, que só mostra como a corrupção, tão comum, tão banal, que até merenda escolar entra nessa lista de desvio dos corruptos. Para esses bandidos acostumados a botar a mão no dinheiro público, não tem limite, né? Eles ultrapassaram todos os limites da banalidade. E aí, junta essa história do Rio de Janeiro, das balas perdidas, junta essa história do desvio de verbas da merenda escolar em São Paulo, e aí você acrescenta uma outra história que toca todos nós na Band News FM de uma forma muito especial, que é a decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu os embargos apresentados pela defesa de um dos réus do caso da Boate Kiss. Todo mundo vai se lembrar daquela tragédia. Essa decisão que ocorreu por unanimidade no julgamento de ontem acaba seguindo a mesma determinação do Ministério Público. O Ministério Público havia requerido ao STJ que mantivesse a decisão de junho deste ano, que determinou que os réus que respondem à ação penal pelo homicídio de 242 pessoas sejam julgadas por júri popular, ou seja, a decisão foi mantida. A defesa pretendia que ela fosse revisada e aí não seria o julgamento popular. Só que, com essa decisão do STJ, está mantido o julgamento dos 2 sócios da Boate Kiss, o Elisandro Spor e o Mauro Hoffman. Os 2 também integrantes daquela banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri de Santa Maria. A Band News FM, desde o começo, desde o primeiro dia dessa tragédia, tem cobrado uma decisão que até agora não veio. São 7 anos, quase 8 anos que se passaram em nada, quase 7 anos, melhor dizendo, em nada. O primeiro júri está marcado para acontecer no dia 16 de março do ano que vem, 2020, quando talvez, finalmente, sejam julgados os sócios da Boate Kiss. Já os 2 integrantes daquela banda, o pessoal lá que acendeu aquele sinalizador e que acabou provocando aquele incêndio, o júri está marcado para o dia 27 de abril. Ainda tem recurso do Ministério Público para que as sessões ocorram no mesmo dia, mas ainda não está confirmado. Então, ficou só para o ano que vem, só para 2020, a definição do júri popular, depois do incêndio que matou 242 pessoas, a maioria jovem, estudantes, naquela tragédia que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. E só no começo do ano que vem, se de fato isso vai acontecer, é que os júris vão ser realizados. 7 anos depois da tragédia, até agora ninguém foi punido. Isso se não houver nenhum outro recurso, enfim. Os réus devem ir finalmente a júri popular entre março, um e abril, o outro. Agora, é surreal, é inacreditável que no Brasil, qualquer caso desse tamanho, onde 242 pessoas morreram, se arraste durante tanto tempo. Quase 7 anos. É um negócio inacreditável. Então, a impressão que dá é que a gente se acostuma com a injustiça, a lentidão da justiça. A injustiça também se tornou algo banal para nós brasileiros. Tem vários pensadores ao longo da história, eu concordo, que já falaram que se a justiça é lenta, não é justiça. E é exatamente o que vem acontecendo. E, infelizmente, a justiça não é real. A injustiça é hoje algo banal no nosso país. Então, num país que você tem a violência tratada como algo banal, como os exemplos do Rio de Janeiro, que se repetem em todo o país, bala perdida para tudo quanto é lado, esse vergonhoso caso também de São Paulo, desumano caso de corrupção envolvendo desvio de verba de merenda escolar, seja nesse escandaloso caso de impunidade, a falta de punição no incêndio da Boate Kiss, é nosso papel não achar isso normal. Não achar que isso faz parte da paisagem, faz parte do cotidiano, da previsão do tempo. Violência